Oi, estamos voltando aqui para o nosso papo, nosso diálogo, né? Tava bem interessante, na verdade, muito emocionante, né? Escutar do seu Eliezer, né? Eliezer estava super emocionado agora, falando da família dele, do boi. Agradeço quem está entrando aí de novo, porque agora a intenção é falar mais do sotaque de Costa de Mão, dos instrumentos específicos, né? Falar dos próprios personagens, o ciclo do boi. Então vamos aproveitar mais esse tempinho e aproveitar o mestre Eliezer que está emocionado e está querendo falar dessa resistência, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa dar voz a esses mestres, dar voz a essas pessoas que nasceram na brincadeira, né? E eu fico muito feliz com essa possibilidade de estar aqui de alguma maneira nesse lugar de mediação, mas ao mesmo tempo mais do que isso, mas de estar ali nessa inspiração, né, de como é que a gente pode estar fortalecendo, né, não só dentro da universidade, mas também em outros espaços, porque são espaços de saberes. Então, eu tenho dito para os brincantes que pesquisam que a universidade precisa, né, dos brincantes, a universidade precisa dos mestres não acadêmicos, né, que tem a cultura oral como base, né, que tem a cultura de raiz como base. Não são os brincantes que precisam da universidade, a universidade que precisa desses brincantes e desses mestres. Então, o movimento que eu acredito e que eu tenho buscado, e agora a partir do coletivo Matuba, porque antes do Matuba eu faço parte do Boi da Floresta e faço parte do coletivo As Três Marias, a gente sempre buscou estar perto desses mestres, de trazer eles com a gente, porque é a partir dessa experiência de estar junto que a gente aprende, é a partir da vivência. Não tem essa coisa de vamos ensinar o passo, não, é a experiência. Eu tô aguardando ele entrar de novo, ele deve estar lá no processo de ver como é que entra. Não sei se o Jandir vai entrar de novo, mas de qualquer forma eu acho que ele estava trazendo um contexto muito importante, que é a falta de políticas públicas para as culturas populares, né? Isso não só no Maranhão, no Brasil todo. Claro que no Maranhão a gente sabe que por ser mais distante, e aí me vem também a cultura do Amazonas, né? Que a gente tem até o estudante Juliano que está aí. O Eliezer entrou. E a gente sabe como a cultura do boi, por exemplo, no Amazonas, ela se transformou muito, né? Alguém trouxe a palavra pasteurização, e é isso, né? Hoje em dia, quem vai, ele voltou. Quem vai chamar ele. Quem vai num boi, numa festa de São João, no Maranhão, em São Luís, hoje em dia, vê arraiais com palco. Que o boi tem que brincar em cima do palco. A gente tem que olhar distante, então acaba com todo o processo que de fato né? Que é a relação de estar junto, de se misturar. Então, isso é uma das coisas que mais me agonia quando eu vejo, e como eu brinco de cazumba, quando é boi no palco eu acho horrível, cheio de luz. É bom para quem está assistindo e não quer se envolver, né? Mas como a gente quer mais se misturar, pena que a gente vai ficar ainda um tempo aí nesse processo para a gente voltar a se misturar, gente. Vamos aproveitar muito essas tecnologias, porque vai ser um processo. Cadê? Ai, meu Deus. Me chama aí, Vanildo. Tô aqui tentando te chamar, mas eu sou meio lesa, tá, gente? Dessa coisa da internet. Confesso a vocês que eu estou me alfabetizando nesse movimento. Encontrei. E eu agradeço aos estudantes que botam pilha, atualizam com mais rapidez. Então,
Voltou. Então, a gente estava falando, Eliezer, desse processo da falta de políticas públicas, você estava falando da importância de passar o conhecimento para os jovens, né? Eu fiquei bem curiosa como é que é isso, esse processo de passar o conhecimento e da conscientização. E também acho importante você falar, enquanto batuqueiro, né? Não sei como é que vocês se chamam, né? Mas enquanto a pessoa que está ali, não só da confecção, mas tocando, quais são os instrumentos do boi de costa de mão? Opa, beleza. Então, olá, rapaziada, novamente. Boa noite. Olha só, os instrumentos do coxa de mão é o pandeiro, né? É o pandeiro. A gente tem um pandeiro aqui, eu vou mostrar para vocês. Uma espécie de tarol, né? Tendo apenas uma das extremidades coberta, né? Tendo apenas uma das extremidades coberta. Mas só que, antigamente, esses pandeiros, eles eram confeccionados com genipapo de madeira. Era de madeira, né? Os pandeiros. Era de madeira e muitos cobertos com couro de guariba. Guariba é uma espécie de macaco, né? O couro de guariba, aí veio depois o couro de cabra, né? Para cobrir. O instrumento, o pandeiro do coxa de mão, ele não ia na fogueira. Ele não ia na fogueira, né? Mas tinha aquele timbre bem grave mesmo. Agora, com o passar do tempo, a questão da modernização, né, que entra no mundo, aí foi se inserindo o instrumento de nylon, né, o pandeiro de nylon, com a pele de nylon, já utilizando-se o tarol. Hoje as pessoas já fazem a utilização do arco de alumínio, né? O arco de alumínio com a parede mais grossa, mas tendo em vista que a gente já não utiliza o nylon. No caso, eu faço esse pandeiro com couro, eu já cubro com couro, por conta do timbre, a qualidade do som já vem ser melhor, né? Então eu já cubro eles com couro. Um arco de alumínio, as tarraxas, né? As orelhas, na verdade, aqui. As tarraxas são aqueles parafusos, faz a afinação do instrumento, né? Aí tendo uma das suas extremidades coberta. Então, esse é o pandeiro do costa de mão. Quem utiliza esse instrumento? São elementos que fazem o cordão do boi. Muitos utilizam aquele tipo de chapéu ali, ó. Certo? Utilizam esse tipo de chapéu aqui. É o chapéu do costa de mão. É esse aqui, ó. Que tem essa ponta, né? Isso é bem específico da costa de mão. De cone, entendeu? Aí se a gente olhar para um chapéu desse aqui, né? Esse cone, essas fitas, alguém pode me dizer se ele tem uma aparência de algum orixá? Esse estilo de chapéu aqui, será que faz vocês lembrarem algum orixá? E, mestre, me lembra de tanta coisa, na verdade, até O baluaiê. Até da figura do palhaço, né? Da Folia de Reis. E o Obaluaiê também, né? Ah, do Obaluaiê, do pajé também, que tem alguns bois, né? Isso, pois é. Então, tem toda uma ligação, né? Tem toda uma ligação, tem toda uma ligação, tem toda uma história, né? Então, essas pessoas, eles utilizam o chapéu, tocam também o pandeiro, são chamados de rajados, né? São chamados de rajados. E o amo também, ele utiliza um chapéu dessa mesma forma. Aí, além desse instrumento aqui, que é o pandeiro, a gente tem o tambor-onça,
Temos o tambor onça. Hoje um tambor onça modernizado, né? Bem estruturado. Mas só que antigamente também não era esse tipo de tambor onça. Era tambor onça mesmo feito de madeira, feito de tronco de árvore, né? Tendo uma das suas extremidades coberta com couro, mas só e com taxinha, né? Taxinha, a mesma que se utiliza para cobrir os pandeiros, os pandeirões, os pandeirinhos de boi zabumba. Cobria-se o tambor onça também, né? Daquela época. Mas só que hoje se utiliza muito esse estilo de tambor onça aqui, né? O acesso é até melhor, mais rápido. E tem um lance também da preservação, né, da natureza, né? Você acaba não cortando uma árvore para fazer um instrumento, né? Tem isso também. Então a gente tem então o coxa de mão ele tem esse instrumental, que é o pandeiro, o tambor onça, o pandeiro, tambor onça, o maracá, o apito do amo, que também é um instrumento, e o instrumento mais importante do coxa de mão é a voz maravilhosa do cantor. Né? Então, esses aí que são os elementos do coxa de mão, em termo instrumental. Aí, componentes, nós temos os rajados, que usam esse tipo de chapéu de fita, rajado com chapéu de vaqueiro, temos os vaqueiros, temos também as índias, que utilizam espécie de cocá também, né? Temos as índias e temos o nosso elemento principal, que é o boi, que é conduzido por um miolo, entendeu? Aí, muito bem, as índias também, né, que são chamadas de tapuias, né? São chamadas de tapuia. No coxa de mão e na zabumba, não são índias, são tapuias. No coxa de mão e na zabumba. Elas são as índias, mas são chamadas de tapuias, né? Tapuias, agora, a vestimenta é totalmente diferente. Bem, até queria escutar um pouco sobre essa vestimenta, que eu acho que ela transformou bastante. Totalmente diferente mesmo, totalmente diferente. Aí você vê o boi de sotaque da Baixada, o cocá, ele já imita, já casa com o boi da ilha, né? Ele já casa com o boi da ilha. O boi do coxa de mão, eles já estão, hoje, já tá começando a entrar a questão da modernização e um pouco do espelho da orquestra. E um pouco já estão se espelhando um pouco na questão da orquestra também, né? Aí agora o que a gente faz lá não vamos fazer muito isso aqui, que senão vai ficar meio imitante, entendeu? Vamos tirar mais um pouquinho disso. Essa roupa não pode ser assim, esse chapéu não pode ser esse cocá cheião de pena, tá entendendo? Com aquelas coisas caídas para trás, não, vamos fazer um cocá mais simplificado mesmo, entendeu? Aonde a beleza, muitas das vezes, não é a indumentária, é o sorriso, é o olhar, é o rosto, é a alegria. É a resistência. É a resistência. Que está ali naquele batalhão, né? A gente sabe que muitos bois, você que falou isso em algum momento, né? Que entram para uma coisa mais ligada ao turismo, né? Estão mais preocupados com o turista, com o turismo, ou em se enquadrar a um padrão. Que isso aqui é uma grande preocupação, né? Eu aprendi uma Porque coisa... cada um tem um estilo, né? Cada um tem sua força. Eu aprendi uma coisa com meu pai, que ele dizia assim, você quer saber quem tem boi de verdade? Quem tem compromisso com o santo vai para a capela de São Pedro. O boi que não ir na capela de São Pedro, ele não tem compromisso com o santo. Ele tem compromisso com o sistema, ele tem compromisso com o governo. Ele tem compromisso com o governo. Então Juliana... tem um compromisso religioso que você estava falando, que é batiza no 23 por 24, vai para a capela de São Pedro 29 acabou. E depois? Acabou. Acaba? Acabou. Hoje essa live ela vai me fazer sair daqui de peito lavado. Na verdade, já comecei a sentir minha alma lavada quando eu vi a fala do Beto.
Porra, cara, parabéns mesmo pelas tuas falas. Muito obrigado mesmo. E hoje eu vou sair daqui de alma lavada em dizer que tem grupo de Bumba Boi aqui, tá entendendo? Que é totalmente, como é que eu posso dizer? Sistematizado, politizado, tá entendendo? Que só tem aquele compromisso do contrato com o governo. Meu boi vai brincar dia 22, 23, 24. Ou melhor, dia 22, 24 e 25 e 26. 23 é véspera de São João. Você não vai olhar esse boi brincando na porta, batizando. Se você for na sede desse boi, você não vai ver uma vela acesa. Porque as pessoas se deixaram, assim, se deixaram levar somente pela sistemática do governo, acompanhar a questão do cronograma governamental. Aí eu não estou dizendo aqui que é o governo que manda não fazer isso. É as pessoas que estão adotando esse sistema governamental e depois falam que é o governo que está acabando com a tradição. Não é o governo, mano. Não é o governo. Sou eu que estou acabando com a minha tradição. A partir do momento que eu não sigo o meu cronograma religioso, eu que estou acabando. A partir do momento que eu pego, véspera de São João, eu não boto meu boi para tocar na minha porta, eu estou acabando. A partir do momento que eu mato meu boi todo mês de agosto, aí não vou mais matar boi porque não adianta, eu que estou acabando. A partir do momento que eu pego, hoje, você vê um monte, acho que você já viu um monte de boi de zabumba hoje com pandeirinho de nalho. Pandeirinho de nalho. Poxa, a essência do boi de zabumba, a magia do boi de zabumba é a fogueira. É o governo que está acabando. Não, cara, é você que está acabando com sua tradição. Não é o governo, não. Siga a sua tradição. Juliana, o processo se inicia na Páscoa. Sábado tem o sábado de aleluia, roda de tambor de crioula. Quando eu comecei a brincar Bumba Boi, eu comecei dessa forma. Sábado de aleluia, roda de tambor de crioula. Domingo de Páscoa, dava-se o primeiro treino. Todos os batuqueiros sentados. E a gente ia treinar as toadas para poder ensaiar. Olha só, tinha toda uma produção. Para poder dar um ensaio, o primeiro ensaio no mês de maio. Dia de Santo Antônio, dava-se o último ensaio para poder batizar o boi no mês de junho. Aí ali você encontrava os personagens da matança, o vaqueiro cantando, o pai Francisco cantando. Hoje você não vê mais nada disso. Você não vê mais esses elementos dentro do Bumba Boi. Aí, o governo acabou com isso. Não foi o governo, foi você. Você que é dono de boi, você que acabou com isso. É vocês que estão acabando com isso. Ou melhor, somos nós que estamos acabando com isso. Porque a partir do momento que a gente aceita, não, eles estão mandando eu brincar 9 horas da noite, a minha outra apresentação é 11 horas da noite, isso dia de sábado. Véspera de São João. Aí eu pego, fiz minhas 2 apresentações, venho para casa. Cara, vai amanhecer com teu boi, vai bater teu boi na tua sede. E a gente não. E a gente fala isso. A gente fala isso. Então, uma pessoa aqui falando sobre a cadência do boi. Eu ia te falar umas perguntas que até passaram antes, mas eu não quis te cortar, porque eu acho que isso que você está trazendo é muito importante, né? Essa questão dos fundamentos de base que toda brincadeira tem, né? E se perde um fundamento de base, se perde toda uma relação ancestral que nos foi passada, né? Pois é. E que a gente sabe que a mídia, o turismo, o governo, ele está aí para pasteurizar, corromper, transformar, acabar e fazer com que eles tenham lucro, porque o que eles se importam é em lucro, né? E se aproveitar da cultura, né? É a sensação que a gente tem forte, assim, quando a gente vê num carnaval lá em Pernambuco, e aí a gente sabe que um cantor ganha, às vezes, muito mais do que a Lia de Itamaracá.
que esse ano a Lia de Itamaracá nem quis se apresentar, porque quando ela viu o quanto iam pagar para ela falou, não, eu não estou precisando dessa migalha, eu sou uma mestra considerável. Mas o que estavam falando antes, aí que perguntaram, era se o boi de costa de mão não tem matraca, né? E aí eu não vou responder, acho que é melhor você. Uhum. E aí o Carlos comentou que nunca viu a apresentação do boi de costa de mão. E, Carlos, tem a ver com isso que a gente está falando. Os bois de costa de mão, em relação a um boi de orquestra, ou um boi de matraca, ou um boi da baixada, ou um boi de zabumba, eles são uma minoria mesmo, né? E por isso mesmo a gente tem que dar valor. E ver eles na capital é muito custoso. Então, vão poucos e quando vão, são pouquíssimas apresentações. Então, as perguntas agora que fizeram sobre a questão da matraca e a cadência do toque do tarol. Se você puder mostrar e falar um pouco dessa cadência. E já que perguntaram de instrumento, eu perguntaria do maracá, né, que tem também nos outros sotaques, mas como é que é? O instrumento é diferente? O toque eu sei que é, mas falar um pouquinho disso. Isso, então, salve, salve aí, Carlos Danclay, né? Daina também, que era a índia do boi brilho da sociedade, né? Grande Milson, né? Também aqui, grande figura. Então, pessoal, o seguinte, é a questão do maracá. Vamos falar do maracá. Existem vários tipos de maracá, né? Maracazinho em formato de cone, né? Que é utilizado no orquestra, é utilizado no zabumba e é utilizado também no coxa de mão. E temos aquele maracá, forma de lua. Esse tipo de maracá, ele é utilizado muito nos bumba-boi de sotaque da ilha, né? Sotaque de pandeirão, também chamado sotaque de pandeirão. Sendo que cada um tem uma particularidade rítmica, né? O boi da ilha, ele já utiliza muito aqui esse som mais... dando aquele soco, né? De impulso. Tá. E o boi de orquestra, entendeu? Fazendo esse som, tá entendendo? Esse sonzinho estéreo, dando ali uma quebrada, no grave do onça, no grave da zabumba, né? O maracá do orquestra. O maracá do zabumba, ele já tem um sonzinho mais estridente e um andamento, tá entendendo? Um pouquinho mais rápido. Tem. Entendeu? Ele já não dá o soco igual o boi da ilha. Já é aqui só na levada direto. E o nosso coxa de mão, ele já dá um soco, pegando o soco do boi da ilha e um pouquinho da cadência do orquestra. Entendeu? Então, essas são as levadas do coxa de mão. Estou solfejando aqui para vocês, né? Arrasando. As levadas do coxa de mão. Aí a gente tem a pegada rítmica do pandeiro do coxa de mão, né? A pegada rítmica do pandeiro do coxa de mão, ela é essa aqui, ó. Pá, 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 pá. Mestre, traz mais o tamborzinho para a tela, por favor, para a gente ver a sua mão. Trazer a minha mão. Desculpa, fiz aí você. Pegou aqui? Vai. Pegou? Show. Pegou. Isso é uma base. Aí já tem um outro pandeiro,
que ele já faz uma base totalmente diferente, ó. Então, são duas bases que a gente que é utilizada dentro do Costa de Mão. Que eles falam que é essa coisa do socar, entendeu? E o repinicado. Tan, 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 tan. Aí um pandeiro fica aqui, só fazendo essa base, socando. Aí o outro já entra. Tan, 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 ten, 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 ten. Aí junta com o estrondo do tambor onça, né? Que é o gravizão. Tim, 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 tim. É um ritmo muito maravilhoso, uma cadência muito boa, né? E tem essa coisa também, meio que imitante, a cadência do pindaré. Uhum. Agora, vou pegar aqui, ó. Olha, que maravilhoso essa relação que você trouxe, né? Viu só? Muito bom. Então tem isso, Porque... cara. Toda essa conexão rítmica, né? O Costa de Mão com o sotaque do pindaré também. É interessante você trazer isso, porque a gente, quando fala desses estilos diferentes, né? Desses sotaques, eles estão muito relacionados a uma questão territorial também no Maranhão, né? Uhum. E o sotaque da Baixada, se a gente pensar, a Baixada vai até... Cururupu também não deixa de ser uma Baixada, né? Como é que chamaria essa região? Né? Então tem toda uma... E é tão forte essa cultura do boi na Baixada que a gente pode dizer que tem 3 sotaques, que é... Bom, 3 que a gente conhece mais, o Jandir pode falar das especificidades, né? Porque a gente sabe que dentro de um sotaque, às vezes, tem muita coisa diferente que não chega na capital, mas tem pelo menos o boi de Zabumba, o boi da Baixada, que é o boi de Cazumba, né? E o boi Costa de Mão, né? Isso é uma região muito rica, né? De cultura. Rica de cultura, né? Porque a gente sabe quanto é pobre. Verdade. Aí eu queria fazer só um ponto de curiosidade aqui para o nosso amigo Jandir. Assim, as pessoas falam que aqui a gente tem o sotaque Costa de Mão, o sotaque da ilha, né? Que é o boi de pandeirão, o sotaque de pindaré, orquestra de zabumba. Aí eu digo, nós temos um 6º sotaque, assim, na minha concepção como músico, que seria o sotaque da Baixada, que seria aquele sotaque que está lá de Viana e tal. Os caras tocam com a baqueta. E a levada é totalmente diferente. O jeito de dançar também é muito diferente. O jeito de dançar também é diferente. Então, musicalmente, e melhor, ritmicamente, se você vê, tem diferença da batida deles lá para a batida do nosso pindaré aqui. Entendeu? A mesma coisa. Tem diferença o andamento do Costa de Mão, que está aqui em Cururu, aqui em São Luís, pro Costa de Mão, que está lá em Cururupu. O Costa de Mão, que está lá em Cururupu. Totalmente diferente. Tem a diferença, sim. Ô, mestre, uma curiosidade. Como nós somos de uma escola de teatro, né? A gente está muito estudando e trabalhando com a questão da atuação, né? Com a questão do teatro mesmo, da teatralização, da dramatização de personagens. E a gente sabe que no boi é muito forte essa relação da brincadeira que se chama matança ou comédia e que muitos pesquisadores chamam de alto, né? E que acabou o alto tomando até mais conta pelo nome enquanto conceito do que a própria comédia. Tem comédia em boi de Costa de Mão, lá em Cururupu? Tem.
a gente, no ano retrasado, a gente começou a trazer pai Francisco, mãe Catirina, mas só também que é uma coisa que a gente tem que ficar ali em cima, porque são pessoas já de idade que faziam esse quadro comediante, tá entendendo? Aí o boi vem para São Luís, aí tem a questão do trabalho dele, tem a questão de tomar conta do gado, tem a roça, aí não pode vir. Aí não pode vir. Mas sempre que a gente dá um jeito lá, né, de conversar com o cara, não, a gente paga alguém para tomar de conta do teu boi, a gente deixa a ração pro teu animal, a gente vai pagar teu boi numa solta, vamos embora lá e tal. Aí a gente traz. Aí eu mando aqui, o pessoal de Cururupu que estiver aqui tá assistindo também, né? Já mando um beijo muito grande aí pro Antônio, pro seu Betinho, né? Seu Betinho, que é a nossa mãe Catirina, e um dos filhos de santo da Casa das Minas, né? Um dos filhos de santo da Casa das Minas. E eu mando um beijo muito grande para eles. Pois é. Que maravilha. Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, a hora é essa, né? Se o mestre Eliezer também quiser cantar mais uma, eu acho que é importante, que você fez um guarnecer, mas não pode ir embora assim, né? Só um minutinho. O Jandir também aí, que a gente poderia dar um alô, né? Se ele quiser, dá um alô aí, Jandir, se você quiser falar alguma coisa, porque isso que o Jandir é uma figura que descobre o que a gente não fica sabendo, né? Porque ele realmente vai nas reentranças, né? E pelo Maranhão em todo. Então, quando a gente diz que o boi de sotaque de Costa de Mão ou de Matraca é assim, da Baixada é assim, aí ele vai lá no interior de não sei aonde e descobre que existem outros personagens, né? Então, eu acho isso muito, muito rico, né? Porque é isso, é muito diverso. A gente não pode dizer que é só de um jeito, é de várias maneiras. Então, se você me permitir, mestre, se você quiser falar mais alguma coisa, mas cantar uma toada pra gente, que não dá para ir embora assim, né? E aí eu tive falar um pouco da sua experiência, né? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de vocês. Só um minutinho, pega a extensão ali, o carregador para mim. Eu agradeço a oportunidade de vocês, o carinho, e vou ficar aqui acompanhando até terminar e cantar uma música do nosso querido Johnny, né? Johnny é o neto do Edmundo. Johnny é o neto do Edmundo, que hoje está tomando de conta da cantoria lá do Boi Brilho da Sociedade, né? E ele tem uma despedida muito legal. Diz assim: minha torcedora, eu já vou me retirar. Não posso passar da hora, eu tenho horário para encerrar. O meu batalhão que vai brincar em outro lugar. Adeus, adeus, querida. Adeus, adeus, amor. Ficar com Deus também eu vou. Adeus, adeus, querida. Adeus, adeus, amor. Ficar com Deus também eu vou. Minha torcedora, eu já vou me retirar. Não posso passar da hora, eu tenho horário para encerrar. O meu batalhão que vai brincar em outro lugar. Adeus, adeus, querida. Adeus, adeus, amor. Ficar com Deus também eu vou. Adeus, adeus, querida. Adeus, adeus, amor. Ficar com Deus também eu vou. Isso aí, rapaziada. Muito obrigado mesmo. Ô, Eliezer, agradeço demais e tenho certeza que esse nosso diálogo está sendo só o nosso primeiro, porque a gente ainda vai falar muito e eu ainda vou levar uma turma aí desse coletivo Matuba para esse Maranhão aí, que a gente já estava nesse planejamento, não vai ser para esse ano, mas como todo ano tem, esse ano acho que não vai ter, né? Mas ano que vem a ideia é que esses estudantes possam
vivenciar e assim aprender direto no corpo. Beleza. E Obrigada, a rapidinho, gente vai se falar mais, tá bom? só para me dar um recado aqui rapidão. Por Galera, favor, divulgue. seguinte, os mestres de verdade estão lá no interior, entendeu? Os mestres de verdade estão lá no interior. Eu agradeço o fato de vocês me chamarem de mestre, tá entendendo? Mas eu não me considero um mestre, não, tá entendendo? Continuo aprendendo com essa rapaziada que está lá com seus 80, com seus 90 anos, seu Edmundo, seu Paulo Boi, que eu tive um prazer muito grande de conhecer lá dentro da Soledade, entendeu? Aí, seu Valdivino, tive o prazer de aprender tambor de crioula com o mestre Leonardo, com o mestre Felipe, com o seu Nivô, com o grande Zé Francisco, Benedito Chibata, entendeu? Mestre Guarajara, eu tive o prazer de aprender tudo isso com essa turma, com meu pai, com a minha mãe, entendeu? Todos esses valores e o respeito acima de tudo pela cultura do Maranhão, pela cultura do meu estado. Respeito mesmo, é uma questão de respeito. Eu valorizo a cultura do meu lugar. Eu valorizo a cultura do meu lugar mesmo. A primeira vez que eu viajei para a França para ministrar um curso de percussão, levei tambor de crioula na minha bagagem e levei farinha, rapaziada. Farinha da minha bolsa. Um abraço mesmo. Vamos Salve, salve! A gente que agradece, nossa, a gente chama de mestre também como uma questão de respeito, porque afinal de contas você é discípulo, é filho, né? E nasce na brincadeira. Então, assim, para gente que não nasce na brincadeira, que está de fora, são vocês que estão passando a sabedoria, são vocês que estão passando o fundamento, né? Então, salve, salve, mestre Eliezer. Então, eu vou agora chamar aqui o Jandir um pouquinho, para a gente dialogar um pouco sobre essas reentrâncias, esses interiores. E o Juliano escreveu que você é mestre, sim. Depois dá uma lida lá. Você está passando a informação, então é mestre. Salve, salve. Um grande prazer, hein? Te conhecer melhor. Beleza, eu que agradeço. Mais uma vez também, salve, salve, rapaziada. Vocês que estão nos acompanhando aí, né? Ok. Gente, que presente isso tudo, hein? Ai, ai. Chega meu coração ficar quicando aqui, porque é muito difícil nesse momento que a gente sabe que o ciclo do boi já começou e ficar todo mundo em casa. Então, eu vou chamar aqui um grande amigo, parceiro, seu Jandir. Que engraçado. Deixa ele entrar, mas é engraçado eu ver o Jandir numa live. Jandir é uma figura muito importante para a cultura do Maranhão. E ele está colocando quase todo dia todas as filmagens que ele faz. Então, assim, Jandir Traço Gonçalves. Ele está divulgando muito das viagens que ele faz e conhece relíquias, né? Eu que agradeço, Gil. Eu acho que esse momento, estou aqui aguardando o Jandir, mas acho que esse momento realmente é uma partilha de saberes. A gente faz aqui um encontro de saberes. Eu espero que a gente possa fazer isso dentro das universidades, levar os mestres para irem dar aula dentro da universidade, como doutores que são. Ué, o Jandir não entrou. Não quer entrar, Jandir? Tudo bem também. Foi só uma vontade também de você compartilhar um pouco aqui do seu saber. Será que você não conseguiu entrar? Ah, Renata Amaral entrou agora. Renata, aproveitando, vamos já divulgar. Estou aqui chamando o Jandir de novo, que de repente ele não soube aceitar. Mas Renata já está aqui, ele está no Instagram. A Renata fez o filme Guriatã e muitos outros, né? Aliás, o acervo Maracá está todo, muita coisa disponível no Vimeo e é simplesmente de arrasar.
uma vida inteira quase de estudos. Essa mulher, ela conseguiu gravar muita coisa todas as vezes que ela foi para o Maranhão e... Opa! Entrou! Salve, salve, Jandir! Que prazer! Marinha de primeira viagem, né? Tava sabendo. Isso aí! Estamos todos nos alfabetizando desse negócio. Sim, sim. E aí, Jandir, tudo bem? Tudo tranquilo, bom ouvi-los. Só um vírus desse para te manter em casa, né? Sim, senhora. Andarilho, né? Pesquisador que conhece muita coisa. Fala pra gente, já que a gente está falando de Costa de Mão, e eu fiz essa pergunta sobre a questão dos sotaques, e você mesmo já me falou várias vezes, né, sobre essa diversidade, né, que na verdade tem dentro de um sotaque. E também sobre esses outros personagens que não chegam em São Luís, mas que a gente sabe que tem, vários bichos. Enfim, te agradeço você estar aqui com a gente. Maravilha, obrigado. Bom, para falar do bom, a gente estava ouvindo vocês comentarem sobre o sotaque da Baixada, né, mudando um pouquinho depois já de Costa de Mão. Quando a gente pensa no sotaque da Baixada, a gente sempre se remete a São Luís, é claro, né? São Luís seria um umbigo dessa coisa do Bumba-Boi. Mas quando a gente vai para a Baixada propriamente, né? Pensando assim em cerca de 30 municípios diferentes, lá não vai ter esse sotaque da Baixada que se tem em São Luís. Está ouvindo? Estou ouvindo. Maravilha. A Ouvindo gente vai bem. ter 4 ou 5 ritmos diferentes. Assim, seriam 4 ou 5 sotaques diferentes desse sotaque que a gente chama de Baixada aqui, certo? Quando se vai ali no início da Baixada, ali perto de Pinheiro, entre Pacurituba, São Bento e Cajapió, tem um ritmo específico dali que eles usam umas retintas e umas zabumbas, ali das matracas, que desce mais para o centro da Baixada propriamente, Viana, Matinha, Penalva, já tem aquele ritmo que o Eliezer descreveu aí, né? Que bate os tamboretes com a baqueta, mais as duas marcações, 2 ou 3 marcações, tarol e tal. Se a gente segue para sair um pouquinho da Baixada, tipo Santa Inês, Pindaré, já tem 2 ritmos diferentes lá mesmo, certo? E se desce, porque esse mesmo ritmo vai mudando um pouco, ele se estende até ali pelo Incruso, para o governador Nunes Freire. Tem poucos grupos para lá, mas existem também com outro ritmo. Então, só aí tem uns 4, 5 ritmos diferentes da Baixada propriamente. Lá eles não falam a palavra sotaque, como a gente costuma falar aqui, né? Embora na entrada de Monção tenha escrito bem-vindo à terra do boi de matraca, que não é o boi de matraca que a gente chama aqui, e que não é o boi da Baixada que a gente chama aqui. Então, é bem diverso aí a situação. E o Costa de Mão, a gente estava comentando sobre o número de grupos que tem atualmente, né? 15 anos atrás, tinha uns 16 grupos por aí. E alguns tinham uma característica que não saíam, não brincavam todos os anos. Brincavam 1 ano, 3 anos, 4 anos depois retornavam. Isso eu acho que era uma característica, certo? Hoje tem apenas esses 2 aqui em São Luís, né? Que é de seu o finado João Pimenta, que a esposa toma frente hoje, mas tem um Belinho. Todos 2 são no Tajipuru. Depois, em Curupu, na verdade, tem os 3, né? Que é Rama Santa, Brilho da Sociedade e Brilho da Areia Branca. Soledade já pertence ao município Serrano do Maranhão. Foi desmembrado do município já há mais de 10 anos. E lá tem este da Soledade, que é bem forte ainda. E existe um outro na sede de São Antônio Naná que não tem feito, mas pretende retomar, certo? E no Bacuri tinha o seu Milutino, que faleceu, que é o Brilho da Saudade, atualmente está na mão de seu Cassinho. Então, são bem poucos, né? De fato, se não tiver um movimento, se não tiver uma atenção
esse ritmo, para esse sotaque, vai ser um pouco difícil mais para frente. Certo? Nossa, gente, vocês estão vendo como é que o Jandir já traz, assim, com detalhes, né? A questão do lugar e como que cada lugar tem de 2 a 3 sotaques do mesmo sotaque, que não é o mesmo sotaque que tem em São Luís. Parece confuso, mas é isso. Porque se criou uma normatização para se criar uma unidade, mas na realidade ela não existe, né? Não existe um sotaque da Baixada, né? E isso é muito rico. Eu queria agradecer a presença do nosso mestre da fotografia, Márcio Vasconcelos, salve, salve, que está Maravilha. aí. E a Ok. Zaida também, do Tambor de Crioula, muito bom. Mas aproveitando a sua presença, fala um pouco dos personagens, que a gente sabe que tem vários bichos, e tem personagens diferenciados, que não é só Pai Francisco, Catirina, Burrinha, Boi, Onça, né? Tem outros. Mesmo aqui em São Luís, ontem, há uns 2 ou 3 dias atrás, estava conversando com o Pablo Monteiro, que é fotógrafo também, cineasta também, e ele estava questionando sobre uma determinada figura que existe ainda ou em 2 grupos, né, em São Luís, que é a Panducha, a boneca Panducha, que é uma figura que quase ninguém enxerga, quase ninguém vê, e está aqui na ilha, bem presente ainda, né? Tem algumas figuras que já sumiram de grupos, como é o caso do Palhaço de Palha, lá de Matinho, lá da Baixada propriamente, que era uma figura que usava uma roupa de folha de banana, todo coberto com folha de banana, com o queixo, como o queixo do Cazumba. Esses bichos que a gente está tocando aí, eles aparecem ainda, né, nas comédias, nas matanças. Inclusive em aquele município lá de Santa Helena, né? Que tem um boi de zabumba lá, que ainda é bem forte a presença dessas matanças, dessas comédias, e eles sempre fazem essas matanças utilizando a bicharada, né? Usa morcego, cobra, é, é, coruja, está sempre colocando, mas esses bichos, eles pertencem a determinadas comédias, dependendo do que a comédia vai contar, certo? Então eles não são fixos, eles vão mudando conforme as comédias. Sim. Certo. Lá para o centro do Maranhão, a gente ainda vai encontrar algumas figuras como Rainha da Bateria, ou coroas, que são mais senhoras, já cinquentonas, né, que se vestem todas iguais, que não são torcedoras, mas que fazem um quadro assim, de uma personagem. Né? Que mais? O Eliezer está lembrando que a boneca saía correndo quando se olhava para ela. Então, essa daí ele viu. Sim. Eu me lembrei aqui de uma pesquisa e um livro da Luciana que fala dessas comédias. Acho que o Jandir fez parte desse projeto, né? Trabalho excelente. E que vem trazendo várias histórias e com vários bichos, né? Que a gente não imagina. Então, é muito rico, né? A possibilidade de não enquadrar, né? A gente não pode ficar enquadrando. Exatamente. A gente falava de instrumentos, agora alguém perguntou sobre se não tem matraca no boi coxa de mão. Hoje a gente diria que não, mas eu vi, fotografei no boi de manerrabo, por exemplo, matracas. As torcedoras, a doceira, como eles chamavam, né? Usavam matraca. Tem fotografia disso. E também na Soledade, até algum tempo atrás, ainda utilizava matraca. Não é assim um instrumento que tenha destaque, como o pandeiro propriamente, certo? Mas que a gente já fotografou isso. 5, 10 anos. Tem gente perguntando se ainda se vê esse personagem da Sinhazinha. Exatamente, na Soledade, sim. Na Soledade tem uma Sinhazinha, que é uma menina, normalmente, né? Usa uma roupinha branca e um chapeuzinho bordado. Pelo menos as últimas vezes que eu vi lá, a farda era assim.
Só lá que eu vi a Sinhazinha. E Hoje, também já vi a Sinhazinha em um grupo lá em Pindaré, mas aí um outro sotaque, outro ritmo, certo? explica aí para o povo o que são as torcedoras. As torcedoras são as mulheres, esposas, mulheres, enfim, que acompanham, né, a brincadeira em si, que cuidam do boi propriamente, das roupas, tem essas funções. É, no passado, em Mirizal, tinha a figura das conserveiras, que corresponde ao que a gente chama aqui de torcedora. Só que ela lá tinha outras funções, como lavar a roupa dos brincantes, como vender os doces que elas faziam para essa finalidade de venda no final do dia. Elas que providenciavam toda a comida, providenciavam hospedar as pessoas onde iam ficar, porque o boi era feito cada ano um povoado diferente, né? Tinha dois regentes, que uma das funções era avisar, olha, esse ano vai ser no Frechal, esse ano vai ser no Gurutio, esse ano vai ser em Povoado, né? E aí todo mundo se Boiada dirigia ia. para esse local e a função delas era essa, né? De cuidar de quem chegava, de cuidar de limpar a comida, matar porco, cortar carne, boi, essa coisa toda. Fazia comida, fazia distribuição. Isso era uma das atribuições, eram as atribuições da conserveira. E também fazer esse papel da torcedora, que era de acompanhar de noite, enfim, colocar a barra, essas coisas todas. Ou seja, as mulheres fazem a maior produção e organização, né? Salve, Exatamente. salve essas mulheres que cada vez mais estão assim tomando de conta Exatamente. Agora, de administrar, inclusive, muitos bois, né? exatamente. Me lembrou da mutuca, que se fala muito em São Luís, né? Sim. Tem a ver? Não é a mesma torcedora, é a mesma torcedora. A mesma função, mais ou É menos. uma torcedora. É. Perguntar, o Eliezer perguntou se já existiu um boi na Ilha do Desterro. Nossa. Não conheço. Embora ele estava falando de pessoas que eu conheci, como o seu Paulo Mafra lá, que era o cantador principal, digamos assim, naquele período, 10 anos atrás, na Soledade. Eu disse, nossa, já estou bem antigo também, porque conheci o pai dele, o seu Elias, conheci o seu Edmundo também, de muitos anos, está vivo ainda, ainda vou lá de vez em quando. Maravilha. Gente, busquem aí Jandir Gonçalves. Você tem postado muito as suas viagens, né? Acho que você está fazendo escoar também tudo isso que eu sei que você tem muita informação e está fazendo isso compartilhar mesmo, né? Exatamente, para desmistificar muitas coisas que a gente tem assim enquadradas, né? Estou colocando outros ritmos de bumbabô, inclusive, para se entender que não é só essa classificação que a gente tem aqui na ilha. Não só de bumbabô, mas de muitas outras coisas, muitas outras atividades. Gente, quem quiser fazer pesquisas, quem quiser conhecer mais da cultura do Maranhão de uma maneira geral, não estou nem falando só de boi, vale a pena dar uma conversada com o Jandir para ver que caminho, que rumo tomar, né? Porque eu acho que cada vez mais, e o Jandir, ele sempre reforça isso, né, Jandir? Não fiquem na capital, viajem para os interiores, né? Porque é no interior que a gente encontra realmente uma diversidade riquíssima, né? E encontra ainda um ritual muito forte, né? Não tem essa preocupação com a mídia, com a fotografia, fazendo registro. Então, Juliano, o Jandir fez registros de tudo que ele faz com a maquininha dele, agora com o celular, e eu vou compartilhar com vocês depois esse... Mas é isso, Jandir Gonçalves. Jandir é o cara, a Renata Amaral está dizendo. É isso. Ele fica sem graça, ele é todo generoso, mas o Jandir é o cara mesmo. Quando ele estava lá na casa do Nhozinho, lá era um lugar para se dialogar e ver, e aí, por onde que a gente vai, o que é mais interessante agora, né? Então, quem quiser fazer pesquisa no Maranhão, eu acho que o Jandir é a pessoa
Eu fico muito feliz de você ter entrado. A gente está se alfabetizando nesse mundo aqui da live. Eu estou me alfabetizando aqui agora. Eu também. Então, muito obrigada Maravilha, bom pela dia. sua presença. Me trouxe muita saudade, né? E muita vontade. Eu estava me organizando para ir para essa boiada. Eu ia até fazer uma caravana de baixada, que eu já estava te procurando já para ver os caminhos, para ficar 3, 4 dias na baixada, mas a gente foi pego de surpresa, né? É um momento de ficar em casa, é um momento da gente se cuidar e a gente se cuida cuidando do outro, né? Então, ano que vem, com certeza vai ter boi. Não sei se esse ano ainda vai ter morte de boi. Eu não sei como é que os bois vão fazer nessa tradição, né? Porque eu acredito que mesmo dentro das suas casinhas eles acenderam uma velinha na aleluia, fizeram uma reza. E imagino que num dia de virada de São João também vão fazer, no Santo Antônio, mas sem aglomerações, né? Então, É isso. muita gratidão Maravilha. por sua presença. Obrigado também. Muito obrigada. E, gente, eu vou... Agradeço, então, Jandir. Bom, eu acho que foram 2 horas, né? Isso mostra que é um universo muito amplo e muito rico de diálogo. A gente tem muita possibilidade de falar de personagem, de falar da parte teatral, dramática, de falar dos ciclos festivos, de falar dos instrumentos. Então, realmente foi muito rico. Eu agradeço a participação de cada um. E aproveito para dizer que semana que vem, às 6h30, a gente está aqui de novo nessa live. Olha que custou, gente, para eu aceitar a live também. Viva os estudantes e os jovens, porque eu estava mais assim, não, vamos fazer um Zoom. O Zoom também foi muito legal, foi muito importante, porque a gente ficou quase 3 horas dialogando, mas aqui a gente tem a possibilidade, então, de fazer de novo a live, eu não tinha pensado nisso, e é muito rico, né, essa possibilidade da gente estar com essa distância toda e, ao mesmo tempo, estar aprendendo aqui com pessoas que estão lá no interior. E o boi de costa de mão é muito precioso, assim como o boi de zabumba, né? Porque eles não têm tanto acesso à mídia. Agora, semana que vem, que eu estava falando, 6h30, na sexta-feira, a gente vai passar já amanhã o novo filme, que é o Guriatã, que é um filme com direção da Renata Amaral e que traz o ícone, né? Que é o mestre Humberto do Maracanã, e toda essa força que é também, né? O boi de matraca, que é o boi da ilha, né? Da ilha de São Luís, e numa região né? Assim, que era do Jussaral, né? E que é uma região, Maracanã é uma região roça ainda, né? Até por conta disso, talvez a gente não consiga ter o Ribinha e a Dona Maria, eu não sei como é que tá aí, eu agora vou ter uma semana aí para dialogar quem é que vai estar com a gente, além da Renata, mas agradecer demais a Renata de ter também generosamente ter passado o contato, porque é isso, eu acho que a gente está nesse movimento de estar compartilhando os saberes, né? E é muito importante para a universidade ela se abrir para esses saberes da cultura popular, corais. Então é por isso que o coletivo Matuba, eu estou junto disso, puxando e sendo puxada também, para que a gente fortaleça mais esse espaço, tenha esse lugar dentro das universidades brasileiras. E, de novo, eu lembro do Encontro de Saberes, do José Jorge de Carvalho, que é um antropólogo de Brasília que criou esse projeto do Encontro de Saberes, que existe em muitas universidades, como uma forma de resistência e de dizer que esses saberes são tão importantes quanto os saberes eurocêntricos, né? São essas influências de África, indígenas, porque o boi é muito forte, a questão indígena. Está acabando, gente, 7 segundos. Eu vou salvar sim, Matubas, não se preocupem, eu agradeço muito.